Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Chave do Enem. Não é quinta, mas hoje tivemos um Chave do Enem especial, peço desculpas pela quinta-feira passada, mas estamos juntos aqui, Ciências Humanas, respondendo e mandando todo o conhecimento sobre o simulado que fechou na quinta-feira passada, hein? Está aberto o simulado de linguagens e suas tecnologias. Vai lá no seu CBB Provas, faça o simulado, porque fecha quinta-feira, 18 horas e 19 horas estaremos aqui juntinhos ao vivo com Chave do Enem Linguagens. Essa semana ela está especial, carregada de emoção com Chave do Enem, hein? Belezinha, então? Noite de Ciências Humanas do segundo ano. O que temos, professor? História, Filosofia e Geografia. Vamos começar então pela história. Pega o teu simulado, procura lá as questões de história, pega caneta, lápis, água, pipoca, o que for, senta aí, porque agora é com ele. Professor Yuri, História na Veia, rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem 2023, beleza? Galera do segundo ano aí, 2 anos com a gente. Vamos trabalhar um pouquinho aí a tão querida e amada história. Sou o professor Yuri e vou estar aí com vocês esse ano aí para trabalhar esses assuntos da história. Bom, a galera aí do segundo ano já deve ter percebido, primeiro bimestre aí só conteúdo top, tá? Só pedreira, né? Revoluções inglesas, Revolução Industrial, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos, cara, só conteúdo assim, ó, de suma importância. Então vamos estudar lá, vamos lá? Vamos pegar a primeira questão aí, tá? Que vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial e diz o seguinte: o mundo que hoje conhecemos é filho da Revolução Industrial. Ela abre um período da história humana em que, pela primeira vez, os limites para a produção de riqueza pelos homens foram implodidas, tá? E nunca mais deixarão de ser superadas e expandidas. Pode-se dizer, sem medo de exagero, que ela virou o mundo de ponta cabeça, fazendo com que hoje pensemos, vivemos, trabalhemos e produzamos de uma forma que está relacionada direta ou indiretamente com a Revolução Industrial. Tá? Sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar que a Inglaterra foi a pioneira no processo de industrialização. No século XVIII, os ingleses iniciaram a mecanização da produção pela indústria têxtil e de algodão. Tá? B, ela teve início no século XVIII e a mecanização começou pela indústria de bens de produção, visando atender o mercado interno alemão, tá? C, as primeiras máquinas criadas no século XVII foram movidas a energia elétrica e isso proporcionou a inauguração do ganho de produtividade na indústria têxtil e lã, tá? As revoluções de trabalho na Inglaterra durante o século XIX eram fortemente reguladas pelo Estado, garantindo condições de trabalho dignas e direitos previdenciários para os operários, a exemplo das indenizações em razão de acidentes de trabalho. Bom, se fosse assim. E tendo em vista as condições insalubres do trabalho industrial, no século XIX apenas homens adultos trabalhavam na indústria têxtil inglesa, tá? Então vamos ver qual que é a alternativa correta, tá? A alternativa correta é a A, tá? A Inglaterra foi pioneira no processo de industrialização no século XVIII. Os ingleses iniciaram a mecanização da produção pela indústria têxtil, tá? De algodão. Por que a C não está correta? Então as primeiras máquinas criadas no século XVII, tá? Aqui já começa o problema. Era motivado pela energia elétrica, não tinha energia elétrica naquela época, indústria têxtil de lã.
Tá? Então, ali na primeira, tanto o algodão quanto a lã foram utilizados. Então, a questão que estaria mais correta seria a questão alternativa A, tá bom? Vamos para a segunda. A independência dos Estados Unidos foi declarada... já vou dizer aqui, tá? Todos os anos os alunos me perguntam, professor, mas por que a gente estuda a independência dos Estados Unidos? Eles estudam a nossa independência? Gurizada, com certeza não deve estudar, tá? Mas nós estudamos a independência dos Estados Unidos porque a independência dos Estados Unidos foi um dos primeiros movimentos pós-iluministas que teve uma influência muito grande do iluminismo. Tá? Só para você ter uma ideia, a Declaração de Independência dos Estados Unidos ela é muito baseada nas teorias de John Locke, por exemplo, onde Thomas Paine ele vai pegar aí esses escritos iluministas, vai trazer para uma linguagem que o povo pudesse entender, compreender e trazer para ele. Então, essa pergunta aí, gurizada, acontece todo ano meus alunos me perguntam isso daí, é justamente por causa dessa ligação que nós vamos ter, tá? Independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho, né, uma grande festa que tem nos Estados Unidos, de 1776, e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Isso daí também foi uma outra coisa muito importante. A nova nação que surgiu foi constituída de um modelo de monarquia parlamentar federalista baseada nas ideias absolutistas de Thomas Hobbes. Acho que não, né? Essa daí já dá para descartar de saída. B. Uma república centralizada influenciada pelas ideias dos iluministas Jean-Jacques Rousseau? Não, também acho que não, tá? Vamos lá, vamos para C. Um republicano federalista inspirados nas ideias iluministas que defendiam as liberdades individuais. Aí já começa a ficar bom. E D. República federativa inspirada no governo montagnês liderado pelos jacobinos durante a Revolução Francesa. Aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado justamente por causa da questão dos jacobinos ali, mas vamos lá. E E. Monarquia parlamentar multipartidária na qual os cidadãos escolhiam seus representantes através do sufrágio universal. Até o final está certo, mas o problema é o início, né? A gente sabe que os Estados Unidos, né, nunca tiveram uma monarquia. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Republicano federalista, e é um federalismo muito forte nos Estados Unidos, né? Os estados têm muita autonomia, inspirados nas ideias iluministas que defendiam as liberdades individuais. Isso daí sempre foi uma das bases, né, da Constituição norte-americana. Beleza? Uma questão legal essa aqui, tá? Uma questão interessante. O historiador inglês Eric Hobsbawm, um dos maiores, né, historiadores que faleceu há uns anos atrás, chamou a Era das Revoluções o período de 1789 a 1848, no qual o mundo passou por profundas transformações. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. Tá? A. O mercantilismo, tá? Será que tínhamos mercantilismo nessa época? Consolidou-se como a política econômica dominante por meio do qual o Estado buscava garantir o seu desenvolvimento comercial e financeiro, fortalecendo ao mesmo tempo o próprio poder. Tá? Será que a gente pode dizer mercantilismo nesse período aí? Será que não é um anacronismo? B. Ocorreu um alargamento das fronteiras do mundo até então conhecido como o início da expansão marítima e comercial europeia em direção à África, Ásia e América, tornando o Oceano Atlântico o principal eixo econômico da época. Bom, isso daí é certo, sim, mas não teria muito a ver com o que está pedindo lá em cima, né? C. Foi um período de grande instabilidade política, dado que
os governos europeus, apesar da difusão das ideias iluministas e da ocorrência da Revolução Americana, não sofreram quaisquer conflitos internos ou externos. D. Ocorreu a Revolução Industrial e o antigo regime sofreu profundos abalos a partir da difusão dos princípios iluministas, inclusive com a repercussão das colônias europeias na América. E a religião voltou a assumir papel central na sociedade europeia da época e, consequentemente, a nobreza e o clero assumiram todos o seu prestígio político, econômico e cultural. Todos. Então, a alternativa, gurizada, que mais salta aos nossos olhos é a D. Tá? Ocorreu uma revolução industrial, o antigo regime sofreu profundos abalos, né? A Revolução Francesa, né? A monarquia inglesa ela permaneceu, mas com algumas mudanças, mas a alternativa D seria a mais correta, né? Foi uma mudança bem profunda através das ideias iluministas. O iluminismo surgiu na França, se propagou entre os burgueses e propulsionou o início da Revolução Francesa. Este movimento intelectual destinava duas críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero. Assim, em 10 anos, de 1789 a 1799, a França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. Analise as questões abaixo ali e vamos ver quais delas estão corretas. Então, a aristocracia, no antigo regime, perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. 2. Desapareceram as amarras feudais que limitavam as atividades burguesas e criou-se um mercado de dimensão nacional. 3. A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França do estágio feudal para o capitalismo e mostrou que a população era capaz de condenar um rei. E 4. Instalou a separação dos poderes e a Constituição, uma herança deixada para várias nações no mundo. Então, quais dessas questões aqui estão corretas? Tá? E o que nós deixaríamos aí para vocês é que todos os itens descritos acima estão corretos, né? Todos eles estão corretos com relação à Revolução Francesa, que foi uma revolução que, se a gente for seguir uma visão mais tradicional da história, assim, mais rankeniana, mais positivista, nós podemos dizer que é considerado um dos marcos, né, dos períodos históricos, né? Então, a Revolução Francesa foi uma revolução extremamente importante no cenário internacional, né, de profundas mudanças. Mudanças essas que, dentro da política, por exemplo, a gente usa alguns termos até hoje, né, como direita e esquerda, vem da Revolução Francesa. Vamos para a questão 5, Declaração da Independência dos Estados Unidos, de novo. Vamos lá. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligam a outro e assumir entre os poderes da terra situação independente e igual, que lhe dão direito às leis da nação e de Deus, o correto respeito à opinião dos homens exige que se declarem as causas que o levaram a essa separação. Considerando essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que
que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. A Declaração de Independência. Esse documento, tá, contribuiu ao tratar sobre a liberdade para a imediata libertação dos escravos após a independência das 13 colônias, no dia 4 de julho de 1776. Tá? A gente já sabe que isso daqui não é verdade, porque a independência, a abolição da escravatura nos Estados Unidos aconteceu quase que 100 anos depois. B. Influenciou diretamente a Conjuração Baiana, bem como a Confederação do Equador no Brasil. Já vamos colocar um Brasil aí no meio. Excluiu de imediato as diferenças entre os nortistas e os sulistas, proporcionando o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Será que nesse momento já aconteceu isso? D. Incorporou as ideias iluministas de John Locke, quando defendia os direitos naturais do homem, como a vida e a liberdade. E E. Traduziu, ao remeter o nome de Deus, os interesses das classes dominantes que defendiam a religião anglicana como oficial do Estado. Tá, aqui a gente está falando, né, de Estados Unidos, não de Inglaterra. Vamos lá. E qual que seria, então, a alternativa correta? A alternativa correta, gurizada, é a alternativa D, que vai falar lá de John Locke. Uma coisa interessante, gurizada, que muitas vezes o pessoal não nota, é que esse documento ele vai buscar a questão dos direitos eita, difícil essa palavrinha, hein? Inalienáveis. Agora saiu. A questão da liberdade e a busca pela felicidade. Engraçado que em grandes documentos iluministas, a gente esquece desse fator, que eles buscavam a felicidade. Né? Tu tem a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e no fim de tudo isso, tu vai ter a felicidade. Esse é um ponto que meio o pessoal não aborda muito, né? Mas os documentos iluministas, eles também vão buscar essa felicidade, tá bom? Então, fica aqui a dica, né, da gente não esquecer que em tudo que a gente faz, a gente deveria buscar aí a felicidade. A gente deve estudar para ser feliz, né? A gente não deve estudar por obrigação apenas, mas isso deveria nos trazer felicidade. E tudo, né, que nós possamos fazer na nossa vida deveria buscar felicidade. Certo, pessoal? Um grande abraço, então ficamos por aqui até o próximo Chave do Enem. Um grande abraço aí do professor Yuri. Fui! Opa, professor Yuri tomando uma aguinha ali, deu um tempinho, conseguiu mandar bem em história. Ele vai voltar, porque agora o professor Yuri continua conosco em filosofia. Pega o simulado, senta aí, recarregou a água, fez mais pipoca, preparou ali o seu espaço, filosofia. Rodou, professor Yuri, volta aqui, eles estão te esperando. E aí, galerinha do Chave do Enem, tudo bom? Aqui é o professor Yuri e vamos trabalhar um pouquinho aí as questões do segundo ano, né? Para quem não sabe, no segundo ano aí nós temos a parte de filosofia, certo? E só temos no segundo ano, agora devido ao novo ensino médio, né? Só temos no segundo ano do ensino médio, então vamos aproveitar aí para estudar um pouquinho mais sobre
o pensamento filosófico, beleza? Como eu falei para vocês, a filosofia é um ramo da área da educação extremamente importante, né? Para muitos é uma das mães de todas as ciências, né? Porém, alguns dizem que não é uma ciência, é uma prática, né? A prática filosófica. Então, nós vamos ter a oportunidade aí desse segundo ano aí termos a chave do Enem também de filosofia, algumas questões de filosofia, tá? Vamos começar então aqui pela questão 6, tá? E vamos lá. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente de sua utilidade, e amam, acima de tudo, a sensação da visão, com efeito não só em vista da ação, mas mesmo sem nenhuma intenção de agir. Nós preferimos o ver, em certos sentidos, a todas as outras sensações. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações e nos torna numerosas diferenças entre as coisas. Interessante esse pensamento, né? Está lá em Aristóteles, né? A questão da metafísica. Nessa passagem, a tese principal apresentada por Aristóteles é a de que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Com base na busca do argumento, descrever a sensação da visão tem como função principal a seguinte tarefa, tá? Delimitar a tese mostrando que o conhecimento se dá sobretudo nas sensações. B. Explicar a tese mostrando qual o significado da tendência do conhecimento. C. Refutar a tese mostrando que o amor às sensações se sobrepõe à tendência ao saber. D. Produzir consequências da tese mostrando as implicações da tendência humana ao saber. E sustentar a tese mostrando que o privilégio dessa sensação se dá à sua relação com o saber. Tá? Então, essa questão aqui é uma questão de interpretação. Então, a partir do texto, né, da fala de Aristóteles, como que nós conseguimos reagir a esse texto e interpretar? Então, a alternativa correta é a alternativa E, né, sustentar a tese, mostrando que o privilégio dessa sensação se deve à sua relação com o saber. Tá? Essa daí é uma questão da FUVEST, uma questãozinha bem interessante. Não é das mais fáceis, né? Porque tu vai ter que fazer ali um processo de interpretação daquele texto que está sendo dito ali em cima. Então, vamos lá então. Agora uma sobre a origem da filosofia, tá? Vamos lá então. Advento da polis, né? Polis, para quem não sabe, é a cidade, né? Em grego, né? A polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiados estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega, assim recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escolha de Mileto não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão
uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, tá? Então aí nós vamos ter que classe de pensadores foi essa. Então, os epicuristas envolvidos com a ideia da vida feliz. B, os estoicos, dedicados à superação dos infortúnios. C, os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. E D, os peripatéticos, empenhados na dinâmica do ensino, né? O ensinar andando. E os poetas rapsódos, responsáveis pela narrativa do mito. Tá? Então, qual dessas alternativas aqui tem a ver justamente com o texto acima? Tá? E a alternativa são os sofistas, os grandes inimigos de Sócrates. Né? Os sofistas eles tinham uma dinâmica muito interessante na filosofia, que era justamente, através da retórica, tu chegar aos fins que tu desejasse. Né? Então, existe todo um processo, um tanto de subjetividade nas ideias filosóficas dos sofistas, e isso batia muito de frente com as ideias de Sócrates. Né? Algumas pessoas confundiam Sócrates com sofistas, mas as ideias filosóficas deles eram bem diferentes. Tá? 8. A filosofia apareceu na Grécia por volta do século VII, antes de nossa era. Os primeiros filósofos foram designados pré-socráticos. Tales, Heráclito, Parmênides, são alguns desses primeiros filósofos. Embora cada um deles tivesse um pensamento bastante peculiar, havia um problema comum que norteavam a filosofia dos seus primeiros anos de vida. Então, qual que é esse problema? Tá? Isso é uma aulinha aí bem inicial que a gente dá sobre os pré-socráticos. O que eles se preocupavam? Tá? Os pré-socráticos se preocupavam com o quê? Tá? Preocupavam definir o princípio de todas as coisas, isso é, daquilo pelo qual existem e subsistem todas as coisas. Tá? B, procuravam definir a essência de Deus, ou seja, como é possível criar o mundo a partir de seu exterior. Tá? C, procuravam estabelecer quais as melhores leis para a polis, isso é, qual a melhor forma de governo. D, procuravam distinguir a essência humana da essência dos outros seres, quer dizer, as características basilares do gênero humano. E E, procuravam estabelecer um método científico, ou seja, comprovar empiricamente a importância da filosofia. Gurizada, essa questão aqui, ela parece ser difícil, mas ela não é, tá? A coisa que mais os pré-socráticos procuravam era justamente entender, né, do que era feito as coisas, né? Isso é importantíssimo, né? A subsistência humana, o início de tudo, era a grande preocupação que eles tinham, tá? Os pré-socráticos, eles vão trabalhar muito essa questão, tá? Que vai modificar um pouquinho depois dos socráticos, tá? 9. Os verdadeiros filósofos tornados senhores da cidade, seja eles muito ou um só, desprezam as honras com as de hoje, por julgá-las indignas de um homem livre e sem valor algum, mas, ao contrário, tem em alta conta a retidão e as honras que dela ocorrem, e julgando a justiça como algo muito importante e necessário, pondo-se a serviço dela e fazendo-a crescer, administram sua cidade.
Tá? O contexto da filosofia platônica, o texto expressa uma perspectiva aristocrática acerca do exercício do poder, uma vez que este é legitimado pela prática da virtude, pelo consenso da elite, decisão da maioria, riqueza do indivíduo e pertencimento de sangue. Tá? Se a gente partir do pressuposto dos escritos de Platão, a alternativa correta é a alternativa A, né? A prática da virtude. Né? Ele dizia o seguinte, quem deveria governar a polis é quem tem habilidade para isso, é quem estudou para isso. Né? E ele vai dizer, olha, os filósofos têm que fazer isso. Até dizem que uma das grandes mágoas, né, de Platão é que ele não conseguiu, né, ele diz que ele se iludiu na juventude, ele achou que ele ia governar a polis por ser filósofo, né, por ser a pessoa que lida com as ideias, né, da política, das relações, né, e ele nunca conseguiu fazer isso. Mas ele vai dizer, né, que é a partir da prática da virtude que isso deveria acontecer. O silogismo, a gente estudou isso aí, tá? Na apostila lá. Determina um argumento formado por 3 proposições que estão interligadas. Na filosofia, o silogismo é uma doutrina pertencente à lógica aristotélica e que organiza a forma de pensar. Aristóteles utilizou esse método nos estudos de argumentos lógicos. Veja um exemplo de um silogismo. Tá? Todo brasileiro é sul-americano. Todo nordestino é brasileiro. Logo, todo nordestino também é o quê? Sul-americano. Tá? Com essa classificação desse tipo de silogismo, nós podemos dizer que esse tipo, né, de silogismo é uma indução, é uma dedução, é uma conjunção, é uma disjunção ou é uma bicondicional. Tá? Então, qual que é a alternativa correta? Né? Esse daí, gurizada, é uma questão relativamente fácil, né? Se tu for pensar ali, todo brasileiro é sul-americano, todo nordestino é brasileiro, todo nordestino é sul-americano, tu tá o quê? Deduzindo, tá? Essa é uma questão do conhecimento dedutivo, tá? Extremamente importante aí para o conhecimento e para a ciência, né? Como um todo. Amiguinhos, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero ter ajudado aí na resolução dessas questões, tá? Vamos estar aí com vocês em filosofia nesse segundo ano, vamos aproveitar bastante esse primeiro bimestre, vai falar muito sobre a origem da filosofia, o início dos pré-socráticos, dos socráticos, né, a diferença do pensamento deles, depois nós vamos ter aí filosofia medieval. É isso aí então. Pessoal, um grande abraço, tá? Ficamos por aqui. Valeu! Belezinha? Fechamos então história, filosofia. Aliás, filosofia, né? Precisamos tanto da filosofia. Segundo ano, temos de volta a filosofia. Mas agora chegou a hora, última aula. Eu sei que você está cansado, mas chegou. Ai, geografia. Quando eu falo de geografia, meu coração até acelera, porque é o componente curricular do meu coração. E é por isso que nem vou chamar mais a vinheta. Você agora vem comigo, porque nós vamos juntos, eu e você, professor Tiago, e você do outro lado da telinha, responder as questões de geografia. Pegou o simulado? 2 segundos para pegar água, sentar ali, porque nós vamos começar a falar do nosso simulado. Bom, você deve ter percebido que para este simulado
Eu fui lá no primeiro módulo da apostila do primeiro bimestre do segundo ano, nossa, quantos números, né? E peguei o que é básico sobre cidades, geografia urbana. Perceberam que nosso material, ele é uma construção do conhecimento geográfico e há uma conexão entre primeiro e segundo ano. Lá no primeiro ano você estudou, né, no primeiro semestre e aí parte do segundo semestre, as bases naturais, as bases físicas da geografia, e nós fechamos o ano do primeiro ano do ensino médio falando, né, sobre geografia humana. Começamos a falar sobre a agricultura, né, sobre alguns setores de transporte, comércio, e agora nós damos prosseguimento à geografia econômica e à geografia humana. Primeiro tópico, então, cidades. Você vive numa cidade? Aliás, coloca aqui embaixo no chat de qual cidade você está nos assistindo. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, quem sabe está viajando, coloca aqui embaixo que eu quero ver a sua participação. Mas coloca cidade séria, viu? Não vem com brincadeirinha não, porque aqui a gente consegue saber o IP de onde veio, tá? Tem gente que coloca, eu tô aqui em Tóquio, aí vai dar uma olhada, ninguém acessou no Japão, então coloca lá a sua cidade para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Tá com dúvida? Coloca lá no chat, lá embaixo. Aliás, no chat não, coloca lá naquele link da descrição a sua dúvida que eu, professor Yuri, podemos responder para vocês, mas tem que ter o e-mail. Se não tiver e-mail, não tem como mandar para vocês, beleza? Sem mais demoras, então, vamos ali. Dá para mandar as questões agora? Vamos para as questões de geografia? Bom, vamos lá então, chave do Enem, geografia, segundo ano. Questão número 11 do teu simulado. Essas áreas foram criadas por lei aprovada no Congresso Nacional em 1973, que as definiu como um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos, saiu aqui, se puder voltar, isso, ao vivo assim mesmo, com serviços públicos e infraestrutura comum, e deveriam ser reconhecidas pelo IBGE. Perceba que eu já comecei assim, né? Tendo pé na lata. Não fui em conceito básico de cidade. A sua apostila traz todo o conceito de urbanização, modelo de urbanização, mas eu já vim trazendo aqui um assunto que é mais cobrado no vestibular, que é mais cobrado ali, né, no Enem, nos vestibulares. Bom, dentro das cidades, do conceito de cidades e de crescimento urbano, nós observamos no século XX que algumas cidades se desenvolveram mais que as outras. E algumas dessas cidades, além de se desenvolver, elas se tornaram polos de atração para as cidades do entorno. Talvez seja a sua realidade. Ou você vive nessa cidade polo, que atrai um grupo de cidades ao seu redor, ou você vive numa cidade ao redor dessa polo e depende dela. Então, na década de 70, foi regulamentado no Brasil a criação deste conceito que a gente usa em geografia. Foi regularizado. Então, no Brasil, para ser considerado isso, que vai ser a resposta, né, da pergunta, tem que ser reconhecido pelo IBGE. E deve ter uma cidade central, e essa cidade ela deve atrair a população, os serviços, né, buscando os serviços dessa cidade polo, do entorno para o polo. Vamos lá então para a questão. As áreas citadas no excerto na rede urbana nacional correspondem a quê? Regiões administrativas, frentes pioneiras, regiões metropolitanas, megacidades ou regiões fitogeográficas. Bom, fitogeográfica é questão ambiental, é paisagem, é bioma, então já joga fora. Região administrativa, administrativo, o senhor falou de lei, pode ser administração? Fronteiras ou frentes pioneiras. Frentes pioneiras são as áreas onde a cidade, onde o campo avança, né, sobre a vegetação. Ninguém falou sobre isso. Regiões metropolitanas e megacidades. Vamos lá, megacidade. Tá lá na tua apostila. A megacidade é um conceito numérico. Diz respeito a uma quantidade de população. Que eu não vou falar agora, porque daqui a pouco eu abordo megacidade numa questão mais específica. Então sobrou o quê? Região ou regiões metropolitanas. Essa é a resposta. Professor, regiões metropolitanas,
Então, são aquelas regiões onde eu tenho uma cidade maior e algumas cidades ao redor que dependem dela. Só que no Brasil, além disso, para ser considerado região metropolitana, tem que ser reconhecido pelo IBGE. Geralmente é criada uma lei estadual e esse recorte é determinado pelo decreto ou pela lei. Ok? Então, no Brasil, há uma regulamentação para isso. Claro que, no conceito geral geográfico, região metropolitana, a despeito de ter lei ou não, porque é um conceito geral, é quando eu tenho uma cidade polo. Exemplo, São Paulo, capital, que é a cidade de São Paulo. Só que ao redor de São Paulo nós temos São Caetano, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, que são cidades que cresceram ao redor e há um fluxo de troca intenso entre São Paulo, que é a metrópole principal, ela vai ter mais conceitos, mas nesse caso é a sede da região metropolitana de São Paulo, e as cidades vizinhas. A população busca em São Paulo emprego, alguns serviços, ou até essas cidades vizinhas fornecem para São Paulo alguns serviços. Por exemplo, o principal aeroporto de São Paulo fica em Guarulhos, que é na região metropolitana. A mesma coisa se aplica a Belém, a mesma coisa se aplica a São Luís do Maranhão, Então, no seu estado também existem algumas metrópoles. E as cidades ao redor são cidades satélites, cidades que geralmente, inclusive, funcionam como dormitório. A população que vive nas cidades menores, geralmente elas trabalham, desempenham suas atividades na metrópole, que é a cidade principal. Beleza? Matamos essa, estava fácil essa questão. Vamos então para a nossa segunda questão. Eu quero ser bem objetivo com vocês, não quero perder tempo, eu quero ir direto ao ponto com vocês. Muito bem, então questão 12. Já traz ali um gráfico, é importante a interpretação de gráficos. De acordo com o gráfico a seguir, e com base nos estudos da geografia urbana brasileira, perceba que eu fiz um recorte e peguei Brasil, tá? A gente está falando de geografia geral, urbana geral na apostila, mas eu trouxe de Brasil porque a gente tem que fazer contextualização, tem que ir além do que está lá. Marque a assertiva verdadeira. Então, o que nós podemos observar aqui? Bom, nós vamos ter população rural lá em cima, população rural na parte de cima e na base dessa coluna, a população urbana. Lá em 1940, 31% da população brasileira morava nas cidades, ou seja, era urbana, e 69% morava no campo, era rural. Dá uma olhadinha ali. Quando isso começa a virar? Dá uma olhada ali no gráfico. Ah, não está vendo na tela? Pega no teu simulado. Perceba que em 1960, olha só, 1960, 45% da população brasileira era urbana e 55% rural. Olha para 70, inverteu. Então, entre 1960 e 1970, houve essa inversão. Em 1970, nós já temos ali 56% da população brasileira morando nas cidades, 56% da população sendo urbana e 44% população rural. Em 2010, pegando ali o último censo, 16% rural e 84% urbana. Ok? Essa é só a leitura do gráfico. Agora vamos ver as assertivas e tentar marcar, vamos acertar, hein? Vamos marcar ali a que for correta. A taxa de urbanização representa a extinção da habitação no campo, revelando que a totalidade da população brasileira vive em cidades. Pessoal, olha isso, é de um Instituto Federal essa questão. Perceba que aqui ele fala extinção da habitação no campo. É isso que está lá? Está zero população rural hoje? Então já matou, essa aqui cai fora. A tendência de queda da população urbana revela, olha só, hein? A tendência de queda da população urbana tem isso. Dá uma olhadinha ali. Tendência de queda da população urbana revela baixas taxas de urbanização no Brasil devido à melhoria da qualidade de vida na zona rural. Já o começo chama atenção. Em qual data, em qual década ali há uma queda? Perceba, em nenhuma das décadas tem queda. Todas as décadas apresentam aumento da urbanização. Portanto, já vai lá e corta, elimina. C. A tendência decrescente da população rural
ou seja, a queda da população rural, é uma característica específica do Brasil, pois na maioria dos países desenvolvidos há um equilíbrio entre população rural e urbana? Agora a gente tem que parar e conversar um pouquinho. Países desenvolvidos são mais urbanos ou mais rurais? Isso é discutido na aula, hein? Isso é discutido na apostila. Bom, se nós pegarmos historicamente, os países desenvolvidos são aqueles que começaram na industrialização, foram pioneiros industriais. Esses países tiveram a urbanização lá no século XIX ou no começo do século XX. O Brasil na segunda metade, tal qual os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, então, eles tiveram um crescimento urbano acentuado desde o século XIX e hoje são predominantemente urbanos. Inclusive, esse é um indicador. Países desenvolvidos são predominantemente urbanos, ou seja, nem se fala de equilíbrio, se fala de predomínio. Professor, mas não tem ninguém no campo? Olha o Brasil ali, 16% no campo, como produz tanto? Ah, é importante lembrar que o campo se esvazia pela transformação das relações trabalhistas, o Brasil se torna industrial e, por outro lado, o campo, o café quebra, década de 30, gera desemprego. E ao mesmo tempo começam a entrar outras culturas que não dependem mais do trabalhador braçal. Agora entra a máquina. Então a máquina vai continuar aumentando a produtividade no campo, porque ela cresce, mesmo com a população diminuindo, a produtividade cresce. Isso foi final do ano passado, tá? Primeiro ano, a gente falou sobre isso. Só que a população pode morar na cidade, porque a máquina faz o trabalho. Então, a gente elimina essa. Não tem equilíbrio. É predominantemente urbana, né? Aliás, os países desenvolvidos são predominantemente urbanos. Então, já eliminamos essa. A tendência ascendente da população urbana é chamada de taxa de urbanização e tem relação direta com a industrialização. E aí? População urbana é urbanização? Pega a apostila, se está com dúvida. Urbanização é justamente o crescimento da população urbana, é o crescimento da cidade. Isso é o processo de urbanização. Tem relação com a indústria? Acabamos de falar. O que motivou a urbanização nos países que hoje são desenvolvidos, que foram pioneiros? A Revolução Industrial. O que incentivou, o que promoveu a industrialização no Brasil, a urbanização no Brasil? A industrialização. Tal qual a mudança no campo. A questão não fala da mudança do campo, mas diz assim, olha, relação direta com a industrialização. Então essa assertiva pode estar certa. Vamos ver a última para tirar essa dúvida. A tendência decrescente da população rural, até aí ok, é decrescente, essa é a tendência, está diminuindo, o gráfico mostra isso, ele está falando do Brasil. Não tem relação com a modernização agrícola, mas somente com a melhoria de qualidade de vida nas cidades? Opa! É óbvio que essa segunda parte está errada. Ela tem sim relação direta também com a modernização agrícola. Você com certeza tem na família um parente distante ou de uma geração distante que morava no campo, lá nos anos 50, 60, dependendo da região que você estiver, até os anos 80. Trabalhava no campo, na roça, acordava antes do sol, ia dormir cedo para acordar cedo. E essa pessoa, ela foi para a cidade porque perdeu o emprego no campo, porque no lugar dela entrou a máquina, porque no lugar da pequena propriedade, que era familiar, teve que vender para a grande propriedade, mecanizada. Então sim, a modernização no campo foi fundamental também para o crescimento das cidades, ou seja, para o processo de urbanização. Última parte, qualidade de vida nas cidades foi um fator? Sim, não é o principal, mas a qualidade de vida nas cidades também é um fator de atração. Está mais próximo aos serviços públicos, como saúde, educação, tá? Contribuiu também, historicamente, para uma procura maior das cidades. Tranquilo? Então, D é a resposta correta. Perceba que é muito fácil fazer essa análise. Se você pega o conceito geral de urbanização, que está na apostila, você acerta. Se eu colocasse do Japão, se eu colocasse da Itália, da Argentina, você ia acertar. Eu trouxe do Brasil para nós aplicarmos aqui. Tranquilo? Tem dúvida?
manda lá no link que está na descrição do vídeo, que eu faço questão de responder para vocês. Aliás, nós estamos estudando formas nas próximas aulas, nós melhorarmos a nossa comunicação com você. Porque às vezes no chat, passar rápido ali, a gente não consegue tirar dúvida. Tem ideia de como a gente pode falar melhor aqui? Manda aqui no chat ou no formulário também. Nós queremos deixar o Chave do Enem cada vez melhor para você, cada vez mais com a sua cara, porque aqui é um espaço de construção do conhecimento e preparo para o vestibular e para a prova do Enem. Próxima questão, terceira questão nossa. Hoje a gente vai assim, olha, direto. Questão 13. A rede urbana é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos, que se integram em escala mundial, regional e local, por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. Essa rede estrutura-se por meio de uma hierarquia, em que as cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores e economicamente mais desenvolvidas. O grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo do seu nível de desenvolvimento. Então, tem um texto ali de 2017. Pessoal, rede urbana. A palavra rede remete à conexão, rede de computadores. Conexão de computadores. Tá? O que é uma rede urbana, então? É a conexão que existe entre as cidades. Sim, toda cidade tem uma conexão com a outra. E não só com a outra, mas com outras. Pode ser direta ou indireta. Essa conexão ela acontece através dos fluxos. O que é fluxo? Movimento. Movimento de pessoas, colocou mão de obra ali, movimento de dinheiro saindo de um lugar e indo para o outro, porque uma cidade menor, o empresário que tem que comprar na cidade maior, trazer para cá e vender, então o dinheiro circula, informações, troca de dados, tá? Então, no mundo todo, as cidades estão conectadas, nós estamos conectados. Eu estou aqui numa cidade, usando uma rede para que esta aula chegue até você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque ela está na rede mundial de computadores. Isso faz parte também da rede urbana. Cidades onde a internet funciona melhor, você consegue assistir a minha aula com mais tranquilidade. Algumas cidades do mundo, talvez você não vai conseguir assistir a minha aula porque ela não está conectada à rede mundial de computadores. Ou seja, a rede urbana lá, ela é mais fraca. Então tem intensidades. Quando essa rede ela é bem fluida, ou seja, tudo circula bem, é um bom indicador. Quer dizer que aquela região ela é desenvolvida, porque os meios que conectam a cidade e a circulação ela é maior. Em lugares mais pobres, com menor estrutura, geralmente essas conexões elas são mais falhas. Mas o que provoca, o que conecta? Poxa, o que conecta? Meios de comunicação e transporte. E em regiões mais ricas, os meios de transporte são mais eficientes. Você consegue fazer com que circule melhor a mercadoria e as pessoas. As redes de comunicações funcionam melhor, a internet, a televisão, rádio, telefone, enfim, né? Tudo se comunica, você não fica isolado. Quando você vai em regiões mais pobres, talvez você já viu ou vivenciou isso, tem lugar que não vai pegar celular, tem lugar onde a informação demora para chegar, tem lugar onde você não consegue se deslocar de uma cidade para outra de uma maneira rápida. Isso acontece no Brasil. Dependendo da região, a rede ela é mais conectada, né? Mais densa a conexão ou menos densa. Dito isso, vamos lá para a questão. Nesse sentido, a partir da análise do texto e com seus conhecimentos acerca do processo de urbanização, é correto afirmar: a atual revolução técnico-científica e informacional pouco contribui para a modificação da rede urbana ou mudança na importância de uma cidade, pois é a quantidade de bens e serviços que define a posição da rede urbana? Opa! Ele está dizendo o seguinte: a melhoria no sistema de transporte e comunicação não interfere na rede urbana, é só o quanto de riqueza tem no lugar. Será que não interfere? A gente acabou de discutir, pensa um pouquinho. No Brasil, não dispomos ainda de cidades da categoria, né, aliás, de cidades globais na rede urbana. Cidades globais, cidades que influenciam outras cidades no mundo. São Paulo e Rio de Janeiro são as mais fortes candidatas a essa condição. A gente não tem nenhuma cidade global, nenhuma metrópole global que influencia outras cidades. Será que São Paulo e Rio de Janeiro não são globais? Não influenciam o bolso de valores nem cultura? C. Depreende-se do texto que a maior oferta de serviços, capitais, mercadorias, etc., de uma cidade atraindo as demais,
a transformam em um centro importante e daí a sua posição na rede urbana. Agora estou falando da hierarquia. Vai depender da oferta de serviços, capitais, mercadorias para ter a sua posição na hierarquia, de cima para baixo. Opa. A rede urbana é uma hierarquização vertical entre diferentes centros globais, cuja importância é medida pela quantidade de bens e serviços que estas cidades globais buscam em cidades regionais. Ou seja, ela é uma hierarquização vertical? Olha, até tem a verticalização, mas nós temos também as conexões horizontais. Já começa por aí. Mas diz também que os centros globais, a hierarquização é feita o seguinte: centros globais buscam a riqueza nas cidades menores para explorar. Esse é um conceito antigo. E aí, qual das afirmativas está correta? Coloca aqui no chat, quero ver sua participação. Vai, coloca aí, rapidinho. Rapidinho. Colocou? 3, 2, 1. Tava fácil, né? Depreende-se do texto que a maior oferta de serviços, capitais e mercadorias de uma cidade atraem as demais, a transforma em um centro importante. Ou seja, não é acumulação. Não estamos falando mais do período das navegações. Não estamos mais falando do período colonial. Agora estamos falando de um período onde há circulação de tudo, né? Então, a capacidade de circular e de oferecer para as demais cidades coloca esta cidade numa posição acima na hierarquia urbana. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são cidades globais. São Paulo é um centro financeiro global. A Bolsa de Valores de São Paulo está conectada ao mercado mundial. Em São Paulo estão as sedes das grandes multinacionais. Então, o dinheiro que circula lá está conectado com o mundo. Rio de Janeiro é uma cidade global cultural. Você gostando ou não, boa parte da cultura que o Brasil exporta, filmes, né, produções de televisão, as grandes produtoras estão no Rio de Janeiro, além, claro, da referência musical, como a Bossa Nova, né, que representa o Brasil internacionalmente. Então, são cidades que sim circulam informações, capitais para o mundo. Deu para pegar essa? Estava fácil, é só ler com atenção. Inclusive, o próprio texto motivador traz a sua resposta. Belezinha? Tem que ter paciência. Querido jovem, eu sei que hoje em dia a gente vive no TikTok. Eu também tenho TikTok, gosto de usar TikTok. De vez em quando até me perco lá no tempo, eu tenho que me policiar. Mas porque lá é tudo rápido. Mas na sua prova do Enem vestibular, tem que ter essa paciência. Eu sei que você fica desesperado para acabar logo a aula, mas tem que sentar e ler. Por isso nós estamos aqui, para juntos lermos e entendermos. Tranquilo? Vamos para a penúltima, que eu também não quero perder muito tempo com você, não. Não quero que você gaste tempo, quero que você vá dormir cedo também. Vamos lá, então. Próxima. Considere a figura sobre a urbanização mundial. Tem um título ali, tem um T, na verdade é um mapa mundi, e tem um título, as megacidades. Esse termo apareceu lá no começo da nossa resolução. E eu disse para vocês que megacidade é um conceito quantitativo. Não confunda. Nós já vimos região metropolitana, a metrópole é a cidade principal. Existe as megacidades e as megalópolis. Gera confusãozinha. Vem aqui comigo. Metrópole nós já vimos. Megacidade são cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. Não estou falando de cidade global, não estou falando de outro conceito. Megacidade é a seguinte, tem mais de 10 milhões de habitantes na cidade, é megacidade. É um conceito quantitativo. Diferente de megalópolis. Megalópolis é a conurbação, lembra de conurbação? É quando o tecido urbano cresce e junta. É a conurbação de duas metrópoles ou mais. É quando eu tenho duas metrópoles e as cidades ao redor vão crescendo e vão se conectando, formando um grande eixo. No Brasil, a megalópole em formação é o eixo Rio-São Paulo. Nós temos lá nos Estados Unidos, né, várias megalópolis, a principal dela Boston, a Washington pegando Nova York, né, Washington, Filadélfia, a região pioneira dos Estados Unidos. Também temos ali no Vale do Silício, temos Tokaido, né, que é lá no Japão, onde está 35 milhões de habitantes no eixo. Tá? Mas nesse caso aqui, agora vamos para a questão, estamos falando de megacidades, ou seja, mais de 10 milhões de habitantes.
Não precisava saber o conceito para responder, mas eu quis usar a questão para te dar o conceito. Isso é chave do Enem. É só ler agora. Dá uma olhada. Onde estão, né, a maior parte das megacidades? Então, no mundo contemporâneo, a maior concentração de megacidades ocorre onde? A, na Ásia. Olha aqui para a Ásia. Olha aqui para a Ásia. Será que é na Ásia? B, na Europa. Está lá no canto, que não chega o meu dedo lá, mas está lá no canto. C, Oceania. Está aqui. 0. 0. D, América do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. E E, América do Norte, que vai pegar as cidades do México, Los Angeles e Nova York. E aí? Questão fácil, essa aqui tá ganha, hein? Não precisava nem saber o que é megacidade, é só contar. Olha, daqui, né, olhando, nem contando, eu iria direto onde? Eu iria direto na Ásia. Questão fácil. Eu coloquei para a gente poder explicar o conceito aqui, diferenciar megacidades de megalópolis. Anotou a diferença? Não anotou? Acabou a aula, volta ali e anota. É bom saber a diferenciação de megalópole e megacidade. Olha que tranquilo. Já vamos para a nossa última questão dessa noite. Vem comigo. Claro que aí eu coloquei uma questãozinha maior para a gente fechar, né? Muito bem. Com a acelerada urbanização da humanidade, a globalização e o surgimento de gigantescas aglomerações urbanas, especialistas desse tema e organizações internacionais criaram os conceitos de megacidade e cidade global, que agora a gente vai aproveitar aqui. Considerando essa informação e os conhecimentos sobre megacidade e cidade global, conceitos que nós já vimos na aula de hoje, marque V nas verdadeiras e F nas falsas. Então vem comigo aqui, vamos ler uma a uma. Primeira que aparece. A definição de megacidade leva em conta apenas o tamanho da população? Essa não pode errar depois da explicação que eu dei. Em megacidade, mais de 10 milhões. Portanto, o único conceito que precisamos ter é quantitativo, tamanho da população. Portanto, é verdadeira essa afirmativa. Segunda afirmativa. Algumas cidades, como São Paulo e Nova York, são simultaneamente megacidades e cidades globais. O mapa da questão anterior ajudava a responder essa, hein? Será que são? Será que são? Sim. Bom, não preciso nem gastar muito tempo, mas São Paulo eu já falei para vocês que é uma cidade global financeira. Se São Paulo é uma cidade global financeira, o que dirá de Nova York? Onde fica lá a Bolsa de Valores de Nova York, onde está Wall Street, onde está, aí sim, a sede dos grandes escritórios de corporações mundiais. Cidade global. E as duas cidades têm mais de 10 milhões de habitantes, portanto, são megacidades e cidades globais ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos embora então para a terceira. A maioria das megacidades localiza-se em países desenvolvidos e emergentes. E aí? Megacidades, cidade grande, são países desenvolvidos e emergentes? Lembra do mapa anterior? Infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, hoje a maior parte, se você lembrar da Ásia, a maior parte está lá. Na América, só 2 nos Estados Unidos, o restante na América Latina. Ou seja, a maior parte, na verdade, se localiza nos países emergentes. Professores, países desenvolvidos, a urbanização foi mais antiga. Os países em desenvolvimento urbanizaram agora, ou seja, o processo foi bem mais intenso, o que acabou gerando também mais concentração de megacidades. Próxima, então. Apertei. Eita! O contingente populacional das cidades globais não é atendido às suas necessidades básicas, em razão ao elevado crescimento vegetativo e do êxodo rural que ocorre nos dias atuais. Pessoal, cuidado, né? Porque a gente pensa que cidade global é porque tem muita gente. Portanto, deve ser uma cidade que tem várias falhas na estrutura. Nem todas as cidades globais. Na verdade, a maior parte das cidades globais estão nos países desenvolvidos, essas sim, países desenvolvidos, elas atendem às demandas populacionais. Bons serviços de transporte, ou pelo menos adequados serviços de transporte, saúde, e a maior parte das cidades globais, tirando os países pobres, foram formadas lá, né? Começaram a crescer no século XIX. O êxodo rural já faz muito tempo, hoje já é uma outra influência exercida sobre elas.
por serem tecnopolos, serem polos, né, de inovação, serem centros de empregos, né, de alta geração de renda. Então, outros fatores hoje atraem população para as cidades globais. E a última, ainda bem que eu não apertei o botão antes da hora, a definição de cidade global é qualitativa, estando associada à sua capacidade de polarização. Agora é cidade global. Polarização é atração por sua função. Megacidade, quantitativo. Cidade global é qualitativo. A capacidade que ela tem de influenciar as demais. Essa é a capacidade de atração, tá? Essa é a capacidade de polarização. Polarização no sentido dela centralizar alguns serviços nela. Financeiros, culturais. Ficou claro para vocês? Tá tranquilo? Então, temos ali VVFFV, que me dá a alternativa C. Conseguiu pegar? Não conseguiu? Volta. Manda a mensagem para mim lá no link que eu respondo no e-mail, porque estamos juntos construindo conhecimento. Espero vocês semana que vem. Aliás, semana que vem não. Essa semana ainda tivemos, né, uma aula diferente essa semana. Quinta-feira estaremos de volta com Chave do Enem de linguagens e geografia. A gente volta no próximo ciclo. Desejo para você uma boa noite e faça o seu simulado de linguagens até quinta-feira. Espero você aqui. Um abraço. Tchau.